Nós vamos proceder à entrega do prêmio Maria de Nazaré Baldel Vanderlei, a tese premiada neste evento 2018, 8º Encontro da Rede de Estudos Rurais. Esta é a segunda edição do prêmio. É um prêmio que é muito caro à rede, pelo que significa de síntese das concepções e da perspectiva com que a Rede de Estudos Rurais atua, e trabalha e pesquisa. Então, eu gostaria de convidar a professora homenageada, titular do prêmio, Maria de Nazaré Baldel Vanderlei. É uma honra imensa para mim estar nesse papel. Eu cumpri o papel de mediadora na comissão de seleção entre os avaliadores. Foram 8 teses, e 8 teses que faziam jus, né, à preocupação, à abordagem com que a professora trabalha. Mais uma teria que ser escolhida dentre as 8. Né? Então, foi escolhida a tese O controle da lavoura, a construção de relações sociais e a produção de soja entre assentados do meio norte do Mato Grosso, de autoria de Cristiano Desconce. Está presente? Então, aqui está o certificado, professora, para você entregar ao Cristiano, né, do prêmio. A rede. Eu gostaria de anunciar também a orientadora, que é a professora Beatriz Maria Alásia de Herédia, que também foi minha orientadora no mestrado. Cristiano, aqui também a rede. Esse foi o primeiro prêmio. O ganhador do primeiro prêmio, você recebe um exemplar do livro. E aqui, a turma que acha que você gosta de champanhe. Uma champanhe nessa vez. Bom, a professora Maria Nazaré, a rede é um gesto simbólico de entrega deste buquê de rosas, que eu queria que todos vissem. É um símbolo da nossa gratidão pelo que ela representa na formação de muitos de nós, né, que tem o rural como lugar de trabalho e vida. Né? É uma gratidão imensa. Oi, gente. Vou tentar falar. Eu acho que esse prêmio não caiu a ficha ainda para mim. Ele é um prêmio, uma homenagem para além de qualquer expectativa. Eu jamais imaginei isso. E, de fato, eu ainda estou me acostumando com a ideia. Mas eu queria dizer 2 coisas. Primeiro, que eu tenho uma sensação clara que essa homenagem deve ser compartilhada com as pessoas que começaram a rede. E eu tenho certeza, e vocês todos têm, que eu não estava sozinha. Teve um grupinho inicial que segurou essa onda e que depois foi se multiplicando para chegar ao que a rede é hoje. Eu vou citar as 4 mulheres da primeira turma. Sônia Bergamasco, Delma Peçanha Neves, está aí ela. Leonilde Medeiros. E eu.
nós 4 não estávamos sozinhas também, mas quem segurou assim, o trabalho de montagem, de organização, etc., fomos nós. Então, eu tenho uma necessidade de compartilhar essa homenagem com elas. É verdadeiro. Isso é a primeira ideia. A segunda é que eu vou contar um segredo para vocês. No próximo mês de maio de 2019, eu vou completar 80 anos. Então, chegou uma hora que eu disse, tá bom, tudo que eu tinha que fazer eu já fiz. Tem 4 gerações na minha frente. Está na hora de eu pensar em outras coisas, cuidar da vida. Aquela história de deixa a vida me levar. E eu, então, ficava assim, preocupada. Não é bem preocupada, quer dizer, o que me consolava nesse momento é saber que tinha 4 gerações. E eu estou encontrando aqui as 4 gerações. Eu estou entendendo esse momento em que eu entreguei o prêmio a Cristiano como uma passagem de bastão. Eu estou entregando a ele, ele como o jovem desse grupo da rede, eu estou entregando o meu bastão. Agora eu vou passear. E vocês continuem fazendo a rede. Um grande beijo para todo mundo. Tem só mais um abraço, que é o ganhador do primeiro prêmio, que gostaria também de lhe abraçar, que você não estava no... Cadê o Lúcio? Está aí? Está vindo lá atrás. Ele faz questão. Ele não ganhou o abraço quando recebeu o prêmio, então agora... Você quer falar alguma coisa, Cristiano? Um minutinho. Pessoal, acho que só uma rápida mensagem de agradecimento. É uma honra e enorme alegria de estar recebendo esse prêmio, né? Essa passagem de bastão, né, pelo significado, não passagem de bastão só para mim, né, nesse caso, mas aos jovens pesquisadores. Esse prêmio tem um significado muito grande, por ser da rede, para mim, por ser da Maria Nazaré, né, que leva esse nome, tá? A rede, eu sou desses jovens pesquisadores que aprendeu e cresceu, né, também participando e aprendendo, enfim, dos encontros da rede. A rede tem um significado muito grande para mim, né? Então eu venho agradecer e manifestar essa, lembrando também que esse trabalho ele tem a participação e também atribuído à orientadora, né, Beatriz Herédia, que não está aqui, não pode estar presente, ao programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ, onde foi feita essa pesquisa, foi desenvolvido esse trabalho na instituição. Tá? Agradecer tantas pessoas que estão aqui e dizer que o trabalho fica à disposição também para ser parte, uma contribuição para o diálogo, enfim, de agora para frente, né? Quem tiver interesse aí de fazer, né? E aí eu acho que finalizar também manifestando um segredo, né? Porque a rede ela gera pesquisas, mas também ela gera laços, inclusive famílias, né? Faz 10 anos que eu e a Daniela nos conhecemos no encontro da rede em Campina Grande. E estamos aqui agora, 10 anos depois, contando esse segredo, porque é um momento também muito importante junto com esse prêmio. Obrigado.
Só para completar, o prêmio dele se completa com a publicação do livro. A tese vai ser publicada em livro, como este que ele acabou de receber, que foi o do Lúcio, também publicado em livro pela rede. Então, obrigada a todos. Bom, agora estamos emendando programação. Aqui fica a mesa 3, não é isso? Agora começa aqui a mesa redonda 3 e a turma que vai para a mesa 4, então. Como? Aqui a 4? Ok, então mesa 4 nesse auditório e a mesa 3 lá no CFH. Boa noite. Nós vamos agora iniciar os trabalhos da mesa 4 aqui no auditório da reitoria, certo? Então, vamos deixar só as pessoas, né, se localizarem para as mesas. Qual é? Fala para ele trabalhar direitinho. Tá certo. Eu gostaria de convidar para compor a mesa os palestrantes Henri Axelrad. Por favor, professor. A professora Sônia Barbosa Magalhães Santos. E o professor Wendel Fischer Teixeira Assis. Bom, o título da nossa mesa se chama Grandes Projetos de Desenvolvimento e Conflitos Socioambientais. E a ementa da mesa diz respeito que interessa refletir sobre o impacto das grandes obras realizadas pelo Estado e por empresas privadas, muitas vezes em nome do interesse nacional ou do desenvolvimento regional, causadoras de diversos prejuízos ambientais e conflitos com comunidades e grupos locais. A mesa também objetiva tratar das distintas concepções de uso e ocupação dos territórios, sempre portadores de recursos naturais específicos em disputa, e as implicações desses projetos para a sobrevivência de uma série de agentes sociais do campo que buscam se articular em sua luta por reconhecimento e no enfrentamento de práticas expoliadoras. Então, nós vamos dar início, com a fala do professor Henri Axelrad, que possui mestrado em Economia e doutorado em Planejamento, Economia Pública e Organização do Território, ambos os títulos pela Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne,
Atualmente é professor titular do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Tem experiência na área de planejamento urbano e regional, atuando principalmente nos seguintes temas: modelos de desenvolvimento e conflitos ambientais, ecologia política da sustentabilidade, política e regulação ambiental, apropriações sociais da sustentabilidade urbana, movimentos sociais, desigualdade e justiça ambiental, além de também trabalhar com cartografia social. Então, com a palavra, o professor Henrique. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos e todas. Agradecer aos colegas da Rede Rural esse convite e começar me solidarizando com os colegas da Federal de Santa Catarina pelo fato de estarem sendo submetidos ao que a gente chama de um assédio processual, né? Assédio processual, nós fizemos uma discussão em grupo de pesquisa, já desde 2008 na Ampox, sobre um fenômeno que a gente vinha observando de pesquisadores da área de conflitos ambientais estarem sendo objeto de perseguição de várias ordens, né? Interditos proibitórios, visitas extemporâneas a reitores pedindo que as pesquisas fossem interrompidas. Fizemos uma discussão sobre isso, saiu um número da revista Antropolítica sobre 18 casos naquela ocasião, já em 2011, foi o número que saiu em 2011, onde a gente procurou transformar essa questão num objeto de discussão. E o que nós vemos hoje é uma ampliação, digamos assim, do escopo desse tipo de técnica de governo das condutas, como diria o Foucault, né? Quer dizer, a intenção não é colocar os pesquisadores na cadeia, mas silenciá-los, né? Fazer com que a pesquisa mude os seus rumos e não participe do debate público democrático, né? E o que nós vamos fazer aqui justamente é aprofundar aquilo que o assédio processual vem tentando calar, no âmbito da discussão geral sobre desenvolvimento, sobre grandes projetos. A literatura de referência sobre grandes projetos caracteriza esse objeto como uma forma de produção e mobilização de força de trabalho, e outros autores como uma forma de produção social do espaço. Eu diria que as transformações que o capitalismo vem atravessando nas últimas décadas, né, com as reformas liberais dos Estados nacionais, sugerem a pertinência de se fazer um esforço de repensar, reconstruir esse objeto. Há razões, eu diria, para pensarmos o grande projeto também como um mecanismo de produção de um tipo de Estado e de um certo tipo de sujeito nos territórios de interesse das corporações. É o que eu pretendo desenvolver aqui, quer dizer, mais especificamente, como uma forma de produção do próprio espaço da política. Então, retomando alguns autores de referência, o Gustavo Lins Ribeiro tratou do grande projeto como uma forma de produção ligada à expansão econômica em áreas isoladas, exprimindo a relação entre elites administrativas, planejadores do Estado e um poder político concentrado na mão de organizadores de grandes quantidades de força de trabalho. Ele reconhecia que a razão para a implementação do projeto se encontrava mais no reino da política do que da economia e que o poder da grande corporação poderia chegar a um ponto em que virtualmente substituía o Estado. Uma outra autora de referência, colega argentina, Elza Laurelli, isso tudo uma discussão dos anos 80, né? Dizia que os projetos poderiam ser compreendidos num enfoque predominantemente político, destacando a relevância analítica de se considerar as relações entre os sistemas de poder, os modos de produção do espaço, nas regiões em que esses projetos são implantados. E ela privilegiava a geopolítica das relações entre escalas e distâncias de poder global, nacional e local, na perspectiva de estratégia de desenvolvimento regional. No âmbito da história, estou procurando aqui puxar essa relação entre a política, a esfera política e o grande projeto, né? No campo da história, há já uma discussão sobre em que medida a concentração de poder é um requisito para se levar a cabo grandes obras, ou se as forças envolvidas na sua construção é que, de certo modo, configuram o próprio Estado. Mark Bloch e Wolff, o próprio modo de produção doméstica do Marx já levantava essa questão. Sabemos que o Estado desenvolvimentista na América Latina desempenhou o papel de construtor das condições de mediação para circuitos de valorização fortemente dependentes de recursos
do território, energia, água, né? O Estado ofertava insumos básicos, infraestrutura, amparava as corporações com favores fiscais e creditícios e sinalizava novos horizontes territoriais de inversão rentável, subsidiada e de baixo risco. A ação do Estado ajudava a estruturar o que o Ligeriano designou como um triângulo institucional, formado pelo proprietário, o consórcio de consultorias e a empreiteira principal responsável pela execução das obras. Ora, eu diria que com o processo de reprimarização da economia brasileira, os grandes projetos foram reforçados nesse seu papel de mediação entre o que o geógrafo David Harvey chama de acumulação por espoliação, nós ouvimos esse termo já hoje pela manhã, e a subordinação do Estado às coalizões desenvolvimentistas. Quer dizer, esses blocos de interesses ligam esse triângulo institucional às forças do sistema político, cujo sucesso eleitoral depende fortemente dos excedentes da renda extrativa que foram mediados pelos grandes projetos. Essa que eu acho que é a questão que nos interpela, né? Portanto, novas formas de interação entre o Estado e o setor empresarial põem em pauta a transformação do projeto democrático em uma espécie de capitalismo parlamentar, essa capacidade de decidir quais projetos serão feitos, sob que normas e regras dentro da normatização do Estado, né? Então, com essas formas de hibridação entre Estado e capital, investir em grande escala passa a significar também governar em várias escalas, né? Ao passar a condicionar a localização de seus investimentos à oferta de vantagens regulatórias, flexibilização de leis e normas, basicamente, e direitos, por vezes, né, por parte do Estado Nacional e poderes locais, né, as corporações tornaram-se praticamente quase sujeitos das políticas governamentais, seguindo um pouco aquela pista que o Gustavo Lins Ribeiro já anunciava, agora de uma forma mais radical. Notadamente ante, digamos assim, a ausência do Estado em certas áreas distantes, isoladas, como diz o Gustavo, no que diz respeito à garantia de direitos de saúde e educação, como nós veremos, né? Então, com o crescimento da produção de commodities, foram obtidos fluxos crescentes de divisas, cuja origem remete a processos de expropriação camponesa e a pressão exercida sobre terras indígenas e tradicionalmente ocupadas. Então, o ciclo de ascensão nos preços das commodities estimulou esse processo, ao mesmo tempo que viabilizou, no âmbito do sistema político formal, uma crescente mercantilização dos processos eleitorais. Ou seja, nunca como antes, a figura conceitual do mercado político, entre aspas, mencionado pelos cientistas políticos, ganhou um sentido mais literal, né? Um mercado regulado por formas mais ou menos casuísticas, dependentes da força relativa de cada sujeito ou grupo de poder. Então, a chamada acumulação por dispossessão, espoliação, articula-se assim a fragilização da esfera pública democrática, né? Dada esta estar fortemente monopolizada por alguns grupos de negócios, fazendo com que essa dispossessão não seja somente de recursos ambientais e territoriais, mas também de capacidade de fala ou da possibilidade que os grupos atingidos se façam ouvir nos espaços de decisão. Então, se configura uma democracia restringida, com essa alocação pouco transparente do excedente extrativo, assim como, passo aí para o meu segundo ponto, né, pelo poder excepcional das grandes corporações manejarem suas políticas sociais, ofertando, né, equipamento de saúde e educação, onde esse direito não é assegurado pelo Estado. Então, políticas essas localizadas, tendo por propósito esterilizar em seu nascedor qualquer discussão mais substantiva sobre a concepção, assim como sobre as implicações sociais e ambientais desses investimentos. É que, enquanto a retórica neoliberal insiste nas virtudes do livre mercado, as grandes corporações vêm se preocupando como nunca com o que chamam de estratégia de não mercado, ou seja, com algo do âmbito da política, né, extra-estatal. Quer dizer, esse é o caso do interesse das corporações pelos estudos ditos de riscos sociais e sua crescente referência ao que chamam de governança territorial. Então, para controlar o território da vigência do que entende por seus riscos sociais, as corporações procuram mapear os graus de organização e mobilização da sociedade
nos terrenos e que supõe existirem maiores possibilidades de mobilização das comunidades por sujeitos coletivos organizados. Então, essas políticas de intervenção ex ante, quer dizer, antes dos projetos, parecem vir se somando às estratégias já conhecidas de ações promovidas a posteriori da implantação dos investimentos. Em geral, para gerir essa reação e a crítica aos impactos. Eu volto a alguns autores que trabalharam essa ideia de quais são as políticas empresariais adotadas nos grandes projetos, os dois que vou citar, referindo-se especificamente aos desdobramentos da implantação do projeto. Eu estou chamando de políticas ex post, né? Então, Benson e Kirsch, por exemplo, 2010, eles identificam 3 tipos de resposta empresarial às críticas que a sociedade dirige aos projetos. 1, a negação de que a crítica seja válida, com a mobilização de uma contra-ciência apoiada pela empresa, a disseminação de dúvidas na percepção popular dos riscos. Uma segunda estratégia, o reconhecimento de que algum problema existe, oferecendo para o seu tratamento respostas limitadas, gestos simbólicos de compensação ou mitigação. E, em terceiro lugar, o gerenciamento das crises pela ameaça pública da possibilidade de ocorrência de perdas catastróficas ou pela apropriação dos discursos de movimento através de programas de certificação, auditoria, recrutamento de ativistas e promoção da ideologia da harmonia. São 3 estratégias típicas do pós-implantação do projeto. O colega Perry Scott, também, em 2012, analisando o impacto de grandes projetos no Nordeste, ele chamava a atenção para as táticas de desmonte, que ele chamava. No caso da barragem de Itaparica, ele elencava 4 táticas. Primeiro, desmoralização, questionamento da identidade positiva dos assentados, sugerindo que os mesmos estão burlando o sistema para conseguir benefícios, em vez de percebê-los como cobrando direitos. Segundo, uma metamorfose institucional, em que as mudanças institucionais dos negociadores e a diversidade de níveis decisórios acabam permitindo um discurso de descompromisso com processos anteriores, aquela fragmentação no tempo dos negociadores, né? Em terceiro, o abandono planejado, em que a empresa alega incompetência em determinada questão mitigadora, transferindo competência para outros. E quarto, a incorporação burocrática das organizações representativas dos atingidos, que ante a diversidade de grupos sociais atingidos, perderia legitimidade. Então, estou mostrando que uma boa parte da literatura trabalhava em cima desses efeitos a posteriori, como manejar e controlar a dinâmica crítica, né, a posteriori. Eu diria que a partir dos anos 90, a gente vê uma espécie de mudança na anterior divisão do trabalho de disciplinamento social entre Estado e corporações envolvidas nos grandes projetos. Começaram a se difundir essas práticas empresariais de gestão dos territórios, de ancoragem territorial do negócio, em áreas que se situavam fora dos perímetros estritos da propriedade privada das unidades produtivas ou dos equipamentos, ao longo das estradas de ferro, de transporte de minério, por exemplo. Então, as empresas envolvidas em atividades econômicas que são fortemente dependentes do território passam a investir antecipadamente na estabilização sociopolítica desses entornos. As teorias gerenciais passam a incorporar as relações extramercantis das empresas com a sociedade no próprio cálculo econômico, que eles chamam de extramuros, da eficiência extramuros do investimento. Então, tem um consultor empresarial, que é responsável, um empreendedor institucional das políticas desse tipo, né, de captura das populações para que elas desenvolvam uma subjetividade compatível, favorável ao grande projeto, chamado Freeman, que começa a fazer uma teoria, né, desse saber perito empresarial. Diz ele, se as empresas quiserem ser eficazes, terão que prestar atenção aos grupos que podem afetar e serem afetados pela realização dos objetivos da empresa. Continuando, tais grupos são aqueles que detêm algum poder de atrair a atenção da mídia ou de exercer coerção sobre o andamento dos negócios. Então ele vai designar por stakeholder, essa categoria que eles chamam de um grupo ou um indivíduo que pode ou afetar ou ser afetado pela realização dos objetivos de uma organização. Ora, esse autor, que é um consultor empresarial, se apresenta também como formado em filosofia, filósofo, algo assim. O que permitiu a gente perceber que ele
estava, na verdade, contrabandeando o conceito spinosiano de afecção, da ética do Spinoza, né? Incorporando ele nessa estratégia empresarial de modo a limitar a potência de ação dos sujeitos, em particular a ação daqueles que se veem como detentores de algum direito. Isso na linguagem mesmo empresarial, aqueles que sentem deter algum direito, ou aqueles que podem oferecer risco de protestos e boicotes, ou produzir cenários turbulentos, climas de tensão, que venham a prejudicar o processo de licenciamento e certificação. Eles adotam, então, uma espécie de cartografia empresarial. A gente viu que os profissionais começaram a adotar também uma prática de automapeamento e tal. E, através desse nosso acompanhamento da cartografia social, a gente percebeu que também as corporações faziam seu mapeamento de um tipo muito particular. Eles chamam de mapeamento de stakeholder, classificando indivíduos e grupos com base em duas avaliações críticas: seu potencial para ameaçar ou cooperar com a organização. Então, a categoria stakeholder, que foi cuidadosamente construída, né, expressaria uma estratégia discursiva que procura diluir os conflitos reais ou potenciais em um contínuo de cooperação e conflito. Ou seja, pretendem pressupor que grupos sociais deslocados compulsoriamente, por exemplo, por um projeto empresarial, poderia deixar de criticar tais projetos para tornarem-se eventualmente seus dedicados adeptos, ou, como eles chamam, uma nomenclatura própria, de coproprietários psicológicos do projeto. Ou seja, aqueles indivíduos e grupos que eles consideram ter grande interesse e poder de atuar sobre ele deverão, segundo as estratégias do management, ser gerenciados de perto, notadamente se demonstrarem possuir expectativas distintas ou conflitantes com relação ao projeto. Estou usando muito o raciocínio e a terminologia dos próprios textos empresariais, né? Quer dizer, isso culminou aí em 2012, creio, com a construção de um manual de inteligência estratégica elaborado pelas grandes mineradoras e o Banco Mundial, destinado a ser aplicado às relações comunitárias nas áreas de mineração. Então, o primeiro conjunto de ferramentas ensina como identificar e descrever a rede de atores, localizando suas casas no mapa do povoado, classificando-os por sua influência política, grau de oposição e potencial para afetar o projeto minerador. Sobre como tratar os líderes e opositores, oferecendo-lhes oportunidades de associação ao projeto. Também recomendo elaborar estudos sociológicos complementares sobre a vida cotidiana, economia, história locais, valores culturais, divisões e conflitos internos. Um segundo conjunto de ferramentas que detecta necessidades e aspirações locais e tenta envolver a população em projetos ditos participativos sob o controle dos agentes da empresa. Então, tratando-se de acompanhar os locos onde se situa a força crítica e identificar os espaços onde é pequena essa força, há um esforço de formalização de saberes, de criação de instâncias de observação e antecipação de conflitos. Trata-se de não ser surpreendido, de construir um mapa do espaço-tempo das lutas sociais. Então, podia voltar? Vamos começar. Então, alguns diagramas de representação do que seria esse terreno de ação dos agentes da empresa, em geral com essa perspectiva de produzir a vida, né, de articular organicamente peças. Se nós ajudarmos os outros, estaremos ajudando a nós mesmos, né? Uma série de lemas, né? A gente vem tentando explorar um pouco. Tem um cientista que, a partir de uma pesquisa microbiológica, começou a desenvolver essa relação entre forma e força, né? Então nós começamos a colecionar essa série de diagramas, tentando identificar o manejo que se faz, seja de ocultar a força, seja de deixar que ela se transpareça. Então, ainda não terminamos a nossa discussão. Aqui nós vemos que aparece já alguma coisa conflitual, né? Nós vemos ali no alto uma bombinha sendo preparada, que eles vão chamar os emergentes, né? Então já começa a ser explícita a presença do conflito. E, finalmente, aqui digamos que seria um diagrama, um mapa que
interno, de uso interno, né? Não tem uma perspectiva comunicacional para mobilizar a opinião, formar profissionais que estarão no terreno dando populações. É uma discussão interna, onde nós vamos ver que o que está praticamente representado são relações exclusivamente de força, né? Então você tem no eixo vertical o impacto que a empresa teria nas comunidades. Aí supõe-se que é um impacto, não aquele revelado nos estudos de impacto, mas um impacto que ela sabe, de fato, em termos de expropriação, de condições de vida, etc. Isso vai ocorrer. Então, eles distribuem as comunidades ao longo desse eixo vertical, segundo o sofrimento que elas terão do impacto empresarial. E no eixo horizontal, o impacto potencial da comunidade da empresa, ou seja, os níveis de politização, níveis de organização, de capacidade de estabelecer uma crítica e aí exercer alguma pressão sobre o projeto. E nesse mapa é uma distribuição das próprias comunidades em ordem de prioridade, né, conforme o cruzamento dos dois. Aquela comunidade altamente impactada com um alto nível de organização seria certamente objeto de uma ação prioritária, né? Então nós temos aí uma espécie de mapeamento das condições do conflito, de forma que uma ação antecipatória possa se desenvolver. Então, a posse dessa cartografia das lutas, ela acaba restringindo fortemente a capacidade do debate público tratar, né, os impactos do projeto, tendo em vista que eles pretendem obter antecipadamente o consentimento. Não contratam-se quadros que historicamente estiveram a serviço dos movimentos para atuar como mediadores no trato direto com as comunidades. Aqui eu vou citar alguns elementos, algumas estratégias encontradas no campo, tanto na região da Vale, em Carajás, como numa região de um empreendimento de papel e celulose no interior do Maranhão, né? Então, a contratação de membros do movimento, a assinatura de termos de compromisso com associações indígenas, prevendo ofertas de recursos condicionada à não realização de manifestações, ou de não interrupção de tráfego, né, da ferrovia. Põe-se em marcha processos de negociação que podem incluir cláusulas formais de abdicação de direitos, até a obrigação de desafiliação de indivíduos e grupos associativos e de desconstituição de assessorias a movimentos. Evidentemente que são documentos que não têm um peso formal, mas que as pessoas são convidadas a assinar um compromisso, né, que serve de elemento de pressão sobre as populações, de forma que se previna a capacidade que elas tenham de ecoar a crítica de movimentos mais organizados, etc. Então, o programa, esse tipo de programa, muitos deles chamam de responsabilidade social, seria uma inovação empresarial de manejo de informação em rede, através de uma contra-inteligência que busca identificar as vulnerabilidades empresariais ocultas, né, tornando a empresa capaz de ouvir antecipadamente os atores potencialmente críticos para um manejo just-in-time dos conflitos. Para falar de vulnerabilidade oculta, nós temos casos também de uma espionagem empresarial, alguns casos que surgiram de infiltração em movimentos, etc., que foram descobertos, alguma sessão, né, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara para discutir alguns casos que vieram a público, né. Temos algum material empírico também sobre essa militarização dessa relação, que implicaria, inclusive, uma prática de obtenção de informações não visíveis na esfera pública, né? Então, os programas sociais das empresas seriam uma espécie de leitura empresarial da economia moral dos grupos sociais potencialmente atingidos. Estou pensando no Thompson e no James Scott, né? Ou seja, um esforço de interpretação daquilo que violaria os princípios de justiça das comunidades locais, que tornaria seus membros das comunidades, né, contrariados e enraivecidos, estou citando James Scott, né, e que eventualmente os poderia lançar em uma situação exclusiva. E por significar para estes, aí retomo o Thompson, né, o desrespeito a normas e costumes relativos ao que lhe é devido. Então, digamos que esse é o trabalho dos departamentos de relação comunitária, de identificar essa economia moral, incorporar isso nas políticas de ancoragem territorial, de neutralização do conflito, né? Então, já passei do meu tempo. Então, concluindo, quer dizer, o extrativismo econômico, que
de alguma forma orientou a economia brasileira nas últimas décadas, né, ele se apoia nos mecanismos de uma espécie de extrativismo político, né, através do qual se extraem recursos dos despossuídos, né, faz-se uma garimpagem da ordem legal que permite a comercialização das commodities a preços minorados. Né, você vai, né, burlando a lei, né, expropriando as populações, isso permite você participar da competição internacional com preços minorados, né, dada a imprevisibilidade, digamos, do comportamento dos preços internacionais. A obtenção desses recursos a custos inferiores do que seria seu preço se as normas e os direitos fossem respeitados, né, isso assegura uma espécie de colchão de rentabilidade para os investimentos, permitindo, inclusive, liberar meios para financiar as ações ditas sociais destinadas a desmobilizar a sociedade e neutralizar sua capacidade crítica. Né? Então, a gente viu que as políticas ex-post de manejo da crítica, elas eram consideradas pouco eficazes. Nós vivemos acompanhando os desdobramentos da barragem de Tucuruí até hoje, são políticas que não estão concluídas, o caso nunca se termina. Né? Então, a ideia seria que investir em políticas anteriores ao empreendimento supostamente seriam mais eficazes. Será que seriam mais eficazes na perspectiva das empresas? Então, só para terminar, levantar uma dúvida sobre essa eficácia, né? A gente vem acompanhando também uma mudança na linguagem da contabilidade empresarial. Tem uma revista que chama Custo Brasil, e que lá surgiu um artigo dos contadores inventando novas categorias próprias a esse tipo de conflito entre populações atingidas por grandes projetos, dizendo assim, nós agora temos que começar a calcular o custo indígena e quilombola. Vamos incorporar no orçamento do investimento o custo indígena e quilombola. Então, esse tipo de pretensa racionalização do conflito e da expropriação, na verdade, a pista que eu tenho aqui não tem sido muito bem sucedida, porque, na verdade, os próprios contadores falam que, em seguida, eles são obrigados a recalcular o que eles chamam de recusto indígena e quilombola, ou seja, os custos devem ser recalculados porque o conflito não vai se esgotar por uma mera compensação econômica. É isso, obrigado. Obrigado por enquanto, professor Henrique. Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Sônia Barbosa Magalhães Santos. Tem audiovisual, professora Sônia? Tem. Então, a professora Sônia possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, mestrado também em Ciências Sociais na Universidade Federal da Bahia e doutorado em Antropologia pela Universidade Federal do Pará e em Sociologia pela Universidade de Paris 13. Atualmente é professora da Universidade Federal do Pará e possui muitos trabalhos publicados sobre desenvolvimento regional, populações, com destaque para a energia na Amazônia e o deslocamento de populações ribeirinhas provocado pela construção de barragens hidrelétricas. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à organização da rede pelo convite para participar da mesa, agradecer aos meus colegas de mesa e dizer que estou muito honrada de estar na mesa e muito feliz de estar na rede, de estar na Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, o que eu vou apresentar para vocês, na verdade, é uma tentativa, fiquei pensando bastante do que falar, mas vou falar do meu lugar de fala, né? Como antropóloga que trabalha na Amazônia, que tem acompanhado nas últimas décadas, últimas 3 décadas, questões relativas à construção de barragens. E queria começar lembrando uma frase da professora Lígia Sigô. Em 1980, ela dizia: as barragens não são políticas para os camponeses,
mas incidem diretamente sobre os camponeses. Então, o que me interessa nas barragens é exatamente aquilo que incide sobre os camponeses. Eu queria começar mostrando para vocês uma carta dos índios Vaimiri-Atuari, é uma carta de 25 de maio de 2018, que é um povo do Amazonas, que habita no Amazonas, e que foi expropriado e compulsoriamente deslocado com a construção de Balbina, a hidrelétrica de Balbina, em 1980. O povo Vaimiri-Atuari sofreu dois eventos genocidas, um no contato e outro na própria construção da hidrelétrica. E o que eu queria chamar a atenção é de que, nesse momento, o povo Vaimiri-Atuari está passando por um outro processo de expropriação, que é a construção da linha de transmissão que liga a usina de Belo Monte ao Amazonas. E, novamente, o povo Vaimiri-Atuari entra em cena. E eu poderia ter escolhido qualquer uma das cartas de vários povos, indígenas e não indígenas, mas eu escolhi os Vaimiri-Atuari exatamente porque é um caso que dá a ideia de uma profundidade histórica que eu queria chamar a atenção em relação aos grandes projetos. Ou seja, há pelo menos 35 anos, né, que se verifica na Amazônia a construção de barragens, mas também em outros lugares do país, sobre os quais eu não vou falar, mas que são bastante similares. E é exatamente essa profundidade histórica que eu creio que já nos permite chegar a algumas conclusões, né? E o que eu queria trazer para vocês, a título de discussão um pouco, são essas conclusões, né? Ou pelo menos essas questões que nós podemos observar ao longo desse período histórico. Esse é um mapa das hidrelétricas na Amazônia. Estão aí as hidrelétricas construídas na Amazônia atualmente. São 22 hidrelétricas, e eu não estou considerando a bacia do Araguaia-Tocantins, as três barragens que ficam fora da bacia amazônica. Eu estou usando a configuração da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, apenas para facilitar a conversa entre nós, para o que eu quero dizer, né? Então, a gente tem 22 grandes hidrelétricas e apenas 5 foram inauguradas antes dos anos 2000. Isso significa que, em 17 anos, foram construídas 17 grandes hidrelétricas na Amazônia, ou seja, fazendo uma média, uma por ano. Isso significa, eu suponho até que dificilmente nós teremos um período que repita essa velocidade e essa fúria em relação aos recursos hídricos da Amazônia e aos recursos minerais, né? Porque as barragens são a ponta de entrada dos outros grandes projetos, sobretudo de mineração, que o professor Henrique acabou de falar, né? E o que é que se observa, né? A gente observa com essas barragens um cercamento do rio Amazonas, né? Então, todo o rio Amazonas ele está cercado por barragens. A mais próxima do rio é a de Balbina, exatamente aquela que é considerada hoje pela própria Eletrobras como o maior desastre ambiental provocado por barragens no Brasil. Ela é, conforme eu dizia, da década de 80 e é que está mais próxima do rio Amazonas. Mas o que a gente tem? A gente tem um cercamento do rio Amazonas
todos os seus afluentes já têm barragens construídas, e se colocarmos aqui o que é o planejamento estatal, que eu não vou falar sobre isso, mas apenas dizer que é uma figura de ficção, planejamento, se colocarmos isso, a gente vai ter uma sequência de barragens que apenas livra o leito do rio Amazonas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pergunta que fica é: alguém sabe em que isso pode resultar? Ninguém sabe. Dentro de 30 anos, mais 30 anos, já não vou estar aqui para ver o resultado, mas dentro de 30 anos, talvez a gente tenha uma resposta do ponto de vista social e ambiental para esse processo que se iniciou agora. Nesses 35 anos, então, eu dizia que a gente já tem uma profundidade histórica, mas há um outro dado antes disso, queria mostrar, colocando, a gente está vendo ali a hidrelétrica de Balbino, Jaimiri e Atroari, a barragem de Tucuruí, os Paracanã, Gaviões e Açurini. Aqui é Belo Monte, tem 9 povos indígenas. Ali é Estreito, a barragem de Estreito, mais 5 povos indígenas. Aqui é Samuel, também da década de 80, mais 3 povos indígenas. Assim, uma contagem bem superficial, bem em cima dos dados. A gente tem em torno de 50 povos indígenas expropriados de suas terras, agora, nesse momento. E uma infinidade de comunidades camponesas, seja quilombolas, comunidades nacionais, ribeirinhos e etc., que eu não dou um número para vocês, porque com certeza vou errar. E eu vou mostrar por que eu vou errar. Não é porque eu não tenha pesquisado, mas é porque faz parte do processo de construção a invisibilização desses povos. Se você for olhar os dados oficiais de cada uma das barragens e for ver o que se verifica depois e o que se verifica em outras literaturas não oficiais, o número é de uma disparidade enorme. Então, qualquer coisa que eu diga é apenas um exemplo ilustrativo, não tem o objetivo de ser exato. Bom, mas eu diria que, então, nós podemos agrupar as constatações até agora obtidas em 2 grupos. Um é que a arena pública é o licenciamento ambiental, mas a arena de luta não é o licenciamento ambiental. Ela está fora da arena pública. Essa é a primeira constatação. Eu vou depois dizer por que eu estou afirmando isso. E o segundo, que aí eu acho que diz respeito muito a nós, e me desculpem, mas eu estou quase numa cruzada contra os estudos de impacto ambiental. Então, é uma cruzada mesmo, porque é uma cruzada entre os pares, né? Que é o que eu estou chamando, pode faltar um pouquinho, o pacto dos estudos de avaliação de impacto. Bom, vamos lá então, rapidamente, por que eu estou dizendo que a arena pública é o licenciamento, mas a arena não é o licenciamento. Eu estou dizendo isso, em primeiro lugar, porque o planejamento estatal, a decisão de construir as hidrelétricas, precede o licenciamento. É anterior ao licenciamento, né? Tem uma tese de um estudante da Universidade Federal do Pará, que brevemente vai ser publicada, ele acabou de defender, o professor Henrique estava na banca, que ele estuda exatamente a distribuição das grandes barragens entre as empreiteiras no Brasil. Eu não trouxe o gráfico, brevemente vocês verão, mas é um fatiamento das grandes hidrelétricas entre as grandes empreiteiras e das turbinas, geração de turbinas, entre as grandes fabricantes de turbinas. Então, aquelas 17 hidrelétricas, elas são detalhadamente distribuídas entre as empreiteiras. Então, a captura do planejamento
para fora da arena pública, né, para os bastidores, para as alianças, algo que o professor Henrique acabava de falar, sobre os acordos, as coalizões que são feitas anteriores, isso é claro. Por outro lado, a gente tem, do ponto de vista da resistência, porque tudo isso também não são só as empreiteiras, a gente tem os povos reagindo, a gente tem, primeiro, a iniciativa das cartografias, e aí você tem cartografias de vários tipos, né, que também estão fora do licenciamento, né? E, mais recentemente, os protocolos de consulta, né? Quer dizer, hoje na Amazônia, muitas, mas muitas comunidades têm seus protocolos de consulta das mais diversas formas, das mais variadas e pelos mais variados motivos. Todos agrupados naquilo que a gente pode chamar conflito socioambiental. Eles estão, de certo modo, querendo fazer valer um direito que ele é assegurado na Convenção 69 da OIT, acho que todos aqui sabem disso, que é da consulta prévia, e eles estão indo, alguns povos estão indo um pouco mais além, que é de impedir a entrada para os estudos de impacto sem consultá-los. Então, a consulta se estendendo aos estudos de impacto e não apenas ao empreendimento. Um outro ponto também que me faz pensar também na arena de luta fora do licenciamento são os diversos instrumentos de instrumentos de segurança, que são um aparato jurídico da época da ditadura, da outra, né, da anterior, e que é frequentemente, mas eu diria que nos últimos anos deve ter sido usado na Amazônia em 80% das hidrelétricas construídas, que é o agravio de segurança. Então, de um lado, o uso pelo governo dos instrumentos da outra ditadura e, do ponto de vista dos povos, a judicialização dos processos. A judicialização dos processos transfere para fora do licenciamento ambiental e, sobretudo, transfere para fora de uma arena onde os povos tenham algum tipo de poder a decisão sobre as causas. Vou rapidamente citar para vocês o caso dos Assurini, do Tocantins, que estão a jusante da barragem de Tucuruí. A barragem de Tucuruí, a primeira etapa, foi inaugurada em 1984, portanto, 34 anos. Depois de várias condenações, vários recursos e etc., agora, em agosto de 2018, exatamente 34 anos depois, saiu a última sentença de condenação, onde a Eletronorte não pode mais apelar. Então, esse povo é um caso explícito de genocídio, no caso dos Assurini, como o Vainiri, etc. E, no marco do nosso sistema judiciário, permaneceu durante 34 anos. Então, esses, eu diria que são... e aí poderia citar outro, dos Gavião, dos Assurini, poderia citar, no caso de Belo Monte, mais recente, justamente constatando a fragilidade do recurso judicial, se optou por processos administrativos junto ao IBAMA. O Ministério Público vem atuando muito mais com processos administrativos do que com recursos judiciais. A ver para analisar depois. Esse é o processo que está acontecendo, eu estou acompanhando, mas não tenho, ainda não posso dizer nada. Bom, no caso de Belo Monte, isso diz respeito tanto aos ribeirinhos como aos indígenas. E por que eu digo que são 34 anos de genocídio?
Porque, por exemplo, no caso de Belo Monte, povos indígenas nos quais culturalmente não há nenhum registro de suicídio, nós já temos registros de suicídios em povos indígenas cuja história, ao contrário, é marcada pelo culto à vida e não pela opção pela morte. Então, você tem uma sequência de eventos apontando em direção à morte em grupos que, historicamente, pelo menos até onde se conhece, etnograficamente, não há registro de casos como esse. Bom, então, são essas evidências então, que me fazem pensar que, no âmbito do licenciamento ambiental, o que se dá é um teatro. O licenciamento ambiental é um lugar do teatro e a decisão sobre os processos está fora dele. Não é teatro, é para valer. E os resultados a gente vê que são para valer. Outro ponto, então, que eu queria falar é o Pacto dos Estudos de Avaliação de Impacto. Ou o que eu já chamei em outro momento, a impropriedade teórico-metodológica dos estudos de impacto ambiental. Enfim. Por que eu falo impacto? Eu falo impacto porque há um pacto financeiro, esses estudos são pagos aos pesquisadores, são pagos às instituições nas quais esses pesquisadores trabalham, algumas vezes não, mas sempre há uma mediação financeira. E, por vezes, não posso dar um número, mas também um pacto ideológico. Há também uma crença no desenvolvimento. E esse pacto, ele é evidente nos estudos de impacto, pelo menos de duas formas. Uma, na tradução do que é escrito, ou seja, na falta da tradução do que é escrito. Então, por exemplo, os peixes mais importantes para os povos que vivem na beira do rio Xingu são peixes de fundo de rio. E os estudos feitos pelos pesquisadores dizem que vai haver um aumento incalculável de resíduos sólidos no fundo do rio. Mas eles não dizem que isso vai matar todos os peixes. E o que aconteceu em Belo Monte, para surpresa, inclusive, de quem já tinha vivido em outras áreas de barragens, porque essas migrações são muito fortes de um rio para outro, né? Os pescadores migram de um rio para outro. É que, ao contrário do que aconteceu no reservatório de Tucuruí, você tem uma superpopulação de peixes pela abundância de matéria orgânica, da ausência de desmatamento. Aí você tem, em Belo Monte, uma escassez total de peixes, uma mortandade de peixes advinda da falta de alimento, porque muitos resíduos sólidos, eles se alimentam do que está no leito do rio e morrem de fome, morrem feridos porque vão roer assim a pedra e acabam se machucando dentes e tal. Então, tem uma publicação que a gente fez, onde esses fatos todos estão narrados e que podem ser atribuídos, em parte, ao Pacto dos Estudos de Impacto Ambiental. Então, esse é um dado. O outro dado que bom, esse então é uma falta de conclusão dos estudos, né? E o outro, que é diretamente ligado a ele, é que você tem nas empresas, eu acho que o Henry vai continuar aí com o trabalho dele, vai chegar nas equipes, né, de construção desses estudos. Você tem a equipe dos pesquisadores que analisa, que faz os levantamentos, e tem a equipe da governança, da gestão e etc., que constrói o plano de impacto.
estabelece os tempos, a duração e etc. Então você tem, na verdade, 2 equipes. No entanto, em 35 anos, jamais vi um pesquisador contestar o que fizeram com os dados dele. Nenhuma intervenção pública, se há, foi privada, não conheço, mas não há nenhuma intervenção pública de algum pesquisador que tenha se pronunciado contra o uso do seu dado produzido e o uso da conclusão publicizada. Pois bem, do ponto de vista da impropriedade teórico-metodológica, eu acho que nós temos pelo menos 4 pontos que são consenso entre os estudiosos dos efeitos dos grandes projetos, de um modo geral. O primeiro, se vocês forem pegar a literatura dos últimos 30 anos, todos nós falamos sobre isso. Eu só estou constatando aqui agora. É a redefinição dos parâmetros sobre áreas atingidas. Então, o primeiro é a redefinição dos parâmetros sobre áreas atingidas. A gente viu naquele mapa que eu mostrei o cercamento do Rio Amazonas. Mas há também o cercamento de terras pelas hidrelétricas e suas infraestruturas de ação. De acordo com dados oficiais, 1.218.800 hectares já foram inundados na Amazônia. No entanto, toda a hidrelétrica, além da área inundada, dispõe de uma vasta área declarada de utilidade pública, em média 5 vezes superior à inundada. Então, se fizermos uma conta simples, são 6 milhões de hectares que estão na mão das barragens. Não estou falando dos outros projetos que as barragens viabilizam, apenas das barragens. E a área declarada de utilidade pública do reservatório depende dos interesses locais e extralocais. Então, por exemplo, no caso de Belo Monte, para vocês terem uma ideia, a área do lago prevista era de 66.800 hectares. A área declarada de utilidade pública, e eu acho que vocês sabem que a área declarada de utilidade pública fica sob o poder da empresa estatal, né? Foi de 282.300 hectares. Então, um pouco mais de 4 vezes. Né? Então, talvez a gente não tenha ainda se dado conta suficientemente do que significa a implantação de uma barragem nela mesma, né? Sem pensar nos seus desdobramentos. E nessa estimativa que eu dei para vocês aí de algo em torno de 6 milhões de hectares, a gente não está, eu não estou considerando a jusante, porque não tem cálculo sobre jusante. A destruição, e aí todo tipo de destruição para o delírio de todos os ambientalistas e todos os socioambientalistas. Então, destruição de ecossistemas de várzea, planícies de inundação e etc. Quer dizer, essa quantidade de milhões de hectares, isso saiu do mercado. Tudo isso saiu do mercado livre e está no mercado restrito, que é o mercado das hidrelétricas, o mercado das barragens. Está sob a mão deles. No que você fala de área, aí você tem vários neologismos. A cada barragem a área se modifica, né? Área de influência direta, de influência indireta, área diretamente atingida e por aí vai. Na minha cruzada, eu peço encarecidamente
que pelo menos não repitamos essas categorias. Essas categorias são equívocos metodológicos e são enganos ideológicos. Então, seja de um lado, seja do ponto de vista científico, seja do ponto de vista ideológico, não dá para trabalhar, continuar reproduzindo esse tipo de conceito. E ainda existe algo chamado avaliação ambiental integrada, que é um engodo. É mais um engodo. Então, nessas áreas eu não vou me deter em função do tempo, e também só para dar uma ideia, quer dizer, a imprecisão começa desde a unidade de análise até o recorte espacial. Tem imprecisão de todo tipo, né? Além dos artifícios legais, por exemplo, no caso de Belo Monte, mudar a área atingida por área diretamente afetada, né? Quer dizer, uns rebuscamentos na área com o único objetivo de minimizar o impacto. A outra questão, o outro ponto relativo são a elaboração de estudos prévios, né, com séries históricas. Quer dizer, não dá para você imaginar que esses estudos, sobretudo os estudos ambientais, têm algum tipo de seriedade sem séries históricas. Então, isso são feitos. E considerando na Amazônia a reduzida produção de séries sobre esses estudos, seria impossível fazer qualquer análise séria sem série histórica. É um trocadilho, mas é verdadeiro. Então, e quando isso foi teoricamente possível, que foi na questão de Belo Monte, que teve um primeiro estudo em 1989 e teve outro em 2003, os estudos foram requentados. Então, estudos, nós que acompanhamos muito detidamente, estudos que tinham sido feitos em 1989, apenas com a data trocada para requentar o dado, né, com um estudo novo produzido. Na questão da série, também é algo que chama a atenção nesses estudos, é a ausência de risco. E a sociedade, de um modo geral, tem uma pesquisa sobre isso, que entende que as barragens não têm risco, as hidrelétricas não têm risco. Mesmo depois de Mariana, há uma pesquisa fazendo a comparação entre a barragem de Mariana e as barragens hidrelétricas, não, são coisas diferentes, né? Então há uma pesquisa lá em Minas Gerais que viveu muito de perto Mariana e entende como diferente. Então a percepção do risco é também anulada pelo estudo de impacto ambiental, né? Por aquilo que ele não revela, pelo grau de incerteza que ele não revela. Não apenas sobre os efeitos ambientais e sociais, claro, mas sobre a própria barragem, sobre os riscos da própria barragem. Uma outra constatação é a ausência de incorporação do conhecimento acumulado pelos povos. Alguém pode dizer, mas você está sendo muito romântica. Não, não estou. Eu estou sendo muito objetiva. Porque eu estou incentivando, inclusive, uma estudante para tratar esses casos. Em todas as construções de barragens, há um caso pitoresco que diz respeito ao desconhecimento do conhecimento tradicional. Então, por exemplo, no caso de Tucuruí, um evento nos anos 80, uma cheia fora da série,
histórica, não prevista, quase leva a barragem, leva todo o trabalho de ensecadeira da barragem de 1980. Isso Lúcio Flávio Pinto, um jornalista da região, narra, que um pescador contou para eles: doutor, essa barragem vai ser destruída, ela vai ser levada. Mas por quê? Olha, porque a formiga tal, que nunca subiu em tal altura, subiu até o lugar. Se ela subiu até aqui, ela sobe até o lugar onde a água vai chegar. E foi realmente um evento extremamente crítico. Ainda levou uma parte da ensecadeira e tem vários outros. Tem no caso de Altamira, tem um que está acontecendo nesse momento, que é a história de uma lagoa do bairro, dentro da cidade, do bairro Independente 1. É 1 ou 2, agora eu já não me lembro mais, mas acho que é 1. E desde que eu cheguei em Altamira, em 2006, que numa reunião, alguém me disse: professora, lá vai inundar. Mas como vai inundar? Não está na cota de inundação. Não, mas está, lá vai inundar. E essa briga perdurou durante, de 2009, durante o licenciamento, até 2018, até 2017, na verdade, final do ano passado, porque inundou realmente, como eles previram, não estava previsto nenhum plano para eles, não tinha nada, e eles dizendo: isso aqui vai inundar, isso aqui vai inundar. Várias reuniões, eles lá alertando que ia inundar, e a nossa energia não admitia que ia inundar e tudo mais. Então não é uma visão romântica, é que exatamente o grau de risco que existe nesses empreendimentos é necessário mobilizar um conhecimento, e a ausência de séries históricas e etc. Quem detém esse conhecimento são as populações locais. Então eu dei 2 exemplos, mas eu lhes garanto, em toda barragem que você chegar tem algo similar, que é uma disputa sobre o que vai acontecer, entre o que é previsto pela empresa e o que é previsto pelos provedores. Então, por exemplo, eu anotei aqui o Rio Tocantins, que tem uma média de 40 mil metros cúbicos por segundo de vazão. Com essa enchente, extrapolou a série histórica para 68.500 metros cúbicos por vazão. Mais de 50%. Acabou com o planejamento da engenharia. Né? A engenharia não tem como. E, por fim, o quarto ponto, que também faz parte da minha cruzada pessoal, que é a redefinição do conceito de deslocamento compulsório. Né? Quer dizer, a gente vem cada vez mais aprofundando os efeitos do deslocamento compulsório para os povos. Recentemente, esses estudos sobre as migrações vêm nos ajudando muito a refletir sobre todas as migrações advindas das guerras, das grandes catástrofes das guerras, vem ajudando muito a pensar a questão das barragens. E também a Andrea Zori, que também tem trabalhado com isso, eu tenho trabalhado, que é o que a gente vem chamando, inspirada nos estudos realizados na Ásia, sobretudo, no Vietnã, que é o que a gente vem chamando de deslocamento in situ, né? Que são os deslocamentos, mesmo as comunidades não saem dos seus locais, não são deslocadas ex situ, mas a transformação socioambiental é tão intensa que eles passam a viver em outro lugar e se produz isso que se chama, então, de deslocamento in situ. Isso se tornando hegemônico, essas constatações sendo viradas pelo avesso, me parece que podem dar uma real dimensão do artefato barragem, né? Porque do grande projeto a gente já, de certo modo, vem trabalhando bastante, pensando na questão do desenvolvimento do capitalismo, pensando as novas formas de expoliação e etc. Mas o artefato barragem em si, né, eu acho que
A gente precisa avançar bastante para desmistificar os seus efeitos e as suas consequências. E assim, então, eu poderia então afirmar que a forma como se dá hoje o estudo de impacto nem é técnica, nem é científica, não expõe os fatos concretamente, não admite riscos nem imprevisibilidade. Do meu ponto de vista, me desculpem, é um engodo. É imposta à sociedade e não apenas aos povos. Eu acho que cada vez mais a gente tem que se dar conta que a questão da barragem não é local. A questão das barragens, é imposta à sociedade e não a quem vive ao lado da barragem. Ou essas coisas não dizem respeito a nós. E é a ética. Então, não é técnica, não é científica, é autoritária e a ética. Porque pressupõe, através de suas medidas de mitigação, que os direitos são redutíveis ou passíveis de violação. Era isso que eu queria dizer. Obrigada. Muito obrigado por enquanto, professora. Então, agora nós vamos passar a palavra para o professor Wendel Fischer Teixeira Assis. Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, Sociologia também pela UFMG e doutorado em Planejamento Urbano e Regional pela UFRJ. Né? Atualmente é pesquisador do eterno do IPUR, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor adjunto da Universidade Federal de Alagoas. Né. Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia e Meio Ambiente, atuando principalmente nos seguintes temas: agrocombustíveis, monocultura de cana-de-açúcar e conflitos ambientais. Com a palavra, professor. Boa noite, não sei se já é boa noite, mas está aparecendo que é. Boa noite a todos vocês. Quero de início agradecer a diretoria da rede e a comissão organizadora pelo convite que eu recebi com muita honra e alegria. A minha trajetória acadêmica, de alguma forma, foi construída na direção da sociologia ambiental, dos conflitos ambientais, mas desde muito cedo eu flertava com os autores da rede. Para mim foi uma alegria muito grande receber o convite, sobretudo porque nos anos recentes os bailes da vida e os caminhos da vida me aproximaram de colegas que têm uma atuação marcante na rede. Então isso, de alguma forma, também é um laço que se restabelece. E também por agradecer por abrir espaço, estamos chamando aqui de a nova geração de pesquisadores. Eu me sinto enquadrado nessa categoria. Para mim é como se eu estivesse jogando aqui um clássico e tenha acabado de sair das divisões de base. Então, é mais ou menos esse espírito que motiva a minha fala. Eu quero começar de alguma forma. Trouxe aqui um trechinho de fragmento publicado no jornal Financial Times, que poderia ser dito por outros sujeitos. Nós vamos ver ao final quem é que me escreveu. O modelo econômico que conduziu o longo boom dos anos de 1980 a 2008 quebrou. A crise financeira mundial de 2008-2009 legou uma crise do capitalismo única em uma geração, cujas pegadas podem ser encontradas e disseminadas em disseminados desafios à ordem política e não apenas nas economias desenvolvidas. Isso foi publicado por Magnus Jorge, que é um consultor sênior do Banco UBS, um banco suíço, que é uma das grandes engrenagens do capitalismo contemporâneo, publicado no Financial Times. Então, de alguma forma, desde dentro das próprias engrenagens do capitalismo, começam a surgir essas críticas que tensionam o lugar do desenvolvimento e, ao mesmo tempo, capturam uma crítica nesse movimento que o Boltanski sinaliza, de uma crítica que, ao mesmo tempo, é absorvida pelo capitalismo, que vai promovendo seus deslocamentos. E eu, inspirado nessa citação, quero lhes convidar também e aqui pode ser que vocês me vejam como românticos, uma vez que esse desenvolvimento é visto como inexorável, inevitável, eu escolhi
a trajetória da minha fala, tentando mostrar em que condições emergem resistências que criam dificuldades para a implantação desses grandes projetos de investimento e desenvolvimento. A minha fala também vai ser orientada por distintas incursões de campo que foram levadas a cabo ao longo da minha ainda curta trajetória acadêmica. Certa vez eu escutei o Otávio Velho dizendo na POX, numa conversa com autores, que o trabalho dele no Pará tinha lhe dotado de regra e compasso para ele entender um pouco da realidade brasileira. Eu não tenho a expertise do Otávio Velho, precisei de muitos outros trabalhos de campo, ainda estou construindo a minha regra e compasso para tentar entender o que se passa nesse nosso tão conturbado país, que cada vez mais parece decifra ou te devora. E esses trabalhos de campo se realizaram, sobretudo, em Minas Gerais, na região do Vale de Jequitinhonha, marcado pela construção de grandes empreendimentos hidrelétricos, também pela monocultura de eucalipto, no Triângulo Mineiro, que foi uma zona de expansão canavieira, também no Oeste Paulista, no sul de Goiás e no Mato Grosso do Sul, isso pensando a expansão canavieira, e mais recentemente provocado pelo professor Henry, num trabalho na Amazônia, tentando compreender as disjunções e proximidades entre lutas por terra e lutas por território, um trabalho de campo também no Pará. Então, são esses os lugares que estão orientando a minha fala, e o que eu vou tentar mostrar também, se em que condições emergem as possibilidades de uma resistência a esses grandes projetos. Brevemente, quero lhes dizer também quais são os marcadores teóricos mínimos que têm mobilizado a minha análise. Pode parecer esquizofrênico, uma tentativa também de reaproveitar e retomar artigos e conceitos que de alguma forma foram considerados obsoletos pela doxa acadêmica, por já não serem tidos como capazes de explicar a nossa tão conturbada realidade. Então, começo tentando retomar a ideia de uma acumulação primitiva incessante, na trilha também de Harvey, já mencionado aqui pelo Henry, de como que esses processos de avanço, essas dinâmicas de desenvolvimento, precisam continuamente incorporar novas terras e territórios nos circuitos de acumulação, para poderem, de maneira quantitativa e qualitativa, irem selecionando as suas melhores oportunidades. Então, de alguma forma, a propriedade da terra tem ainda uma centralidade na análise que eu vou tentar levar a cabo aqui. Uma outra orientação que tem me estimulado é pensar as possibilidades de um colonialismo interno. Então, aqui no Brasil, a gente tem funcionado também numa contínua possibilidade de fronteiras eternamente abertas. Então, se uma se fecha, logo a outra se abre, se uma se fecha, logo a outra se abre. Então, você tem a possibilidade também de operar esses mecanismos que o González Casanova chama de um colonialismo interno. Claro que, obviamente, repercutindo as dinâmicas de um sistema mundo globalizado. E para entender essa lógica do sistema mundo globalizado, eu tenho tentado me aproveitar dos autores do paradigma colonialidade e modernidade, tentando ver que essas lógicas de desenvolvimento que são apresentadas para nós como a redenção da miséria, a possibilidade de inserção numa economia globalizada, tem também uma contraface. Essa nossa modernidade traz como contraface os processos de colonialidade que se reatualizam. Se nós não temos mais um colonialismo histórico, uma ocupação territorial, novos mecanismos, novas relações de poder se instauram, de modo a manter essa lógica e essa maquinaria do desenvolvimento a todo vapor. E inspirado nessa literatura latino-americana, eu tenho trabalhado com uma ideia de uma colonialidade na apropriação da natureza, tentando disputar também no campo epistêmico quais condições que são construídas para que se legitime as possibilidades de exploração dos recursos naturais. E essa colonialidade na apropriação da natureza, ela é entendida como formas econômico-instrumentais de se pensar e explorar a natureza e o meio ambiente, e ao mesmo tempo como a possibilidade de
como expressão de processos de expropriação territorial que são apresentados novamente como a nossa grande vantagem competitiva. Então, se nós temos algo a oferecer, são as nossas riquezas esplêndidas, cantadas em verso e prosa na nossa trajetória histórica. Essa ideia do colonialismo interno nos possibilita pensar também a junção entre Estado e mercado, de modo a promover uma continuada expansão desses empreendimentos, ao mesmo tempo que eles vão rebatendo sobre sujeitos que estão ocupando estes territórios. Então, a despeito dessas forças e esses mecanismos de poder operarem em distintas arenas e terem uma força, sobretudo também no imaginário social, uma vez que se constituem como a ideia de progresso, de desenvolvimento, de crescimento e de bem-estar, muitas vezes, sem nunca nos indagarmos a quem cabe esse bem-estar. Eu sempre falo disso. Me lembro de uma cena do narrador de Javert, que deve ser do conhecimento de todos vocês, que em um determinado momento, uma das personagens perguntou: dizem que a hidrelétrica é o desenvolvimento, é o progresso, é o bem-estar. Eu não sei de quem, eu sei quem são os que estarão debaixo d'água e quem estará fora dessa possibilidade. Então, de como também a literatura, a cinematografia vai nos ajudando a compreender o que se passa na nossa realidade, que às vezes é um tanto quanto mais cruel do que se passa na ficção. Essa junção analítica também tem me ajudado a pensar, já que tem essa resistência, como que essa resistência enuncia as suas possibilidades de permanência no lugar. E aí, a ideia é que se pode ou não esse subalterno falar, e se pode ou não esse subalterno falar que ele deseja estar e permanecer, ou que deseja voltar para onde lhe tiraram de maneira compulsória e forçada. E num trocadilho, eu tenho partido o subalterno no subalterno. Ao mesmo tempo que ele é colocado numa condição de submissão, de menor importância, ele representa também uma alternância, um modelo que é construído como único, hegemônico e unidimensional. Então, ele é subalterno, que também pode representar uma alternância que questiona epistemologicamente também o modelo prevalecente. Então, essas vozes que eu estou dizendo de iniciação subalterna tem também tentado tensionar o que o autor também latino-americano, Timóteo Folial, tem dito que nossos últimos 500 anos têm sido marcados por pelo menos 3 ou 4 grandes processos. O do século XVI, que era cristianiza-te ultimato, e logo o século XVIII, XIX, o civiliza-te ultimato, que a partir do século XX muda para desenvolva-te ultimato, e mais recentemente o democratiza-te ultimato. Então, a democracia também aparecendo como um valor inquebrantável e que deve ser abraçado tal qual a liberdade por todos nós. E essas vozes que questionam, insurgem-se e propõem novas estratégias de desenvolvimento vão colocando, por assim dizer, certas areias, microgrãos ou fissuras nesse desenvolvimento, como mostrou ele também, vai tentando capturar essas possibilidades de tensionamento. Eu separei aqui alguns trechos de entrevistas que foram coletados ao longo dessa ainda curta trajetória acadêmica e através dos trabalhos de campo, que eu quero mostrar para vocês. Essa primeira foi de uma entrevista com um assentado de reforma agrária na região de Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul, onde na época tinha uma grande expansão do setor sucroalcooleiro pela panaceia do etanol. Isso nós estamos falando aí no meados dos anos 2000. E ele dizia o seguinte: concordo que o álcool é uma alternativa para o futuro, mas não patrolando tudo e massacrando nossos espaços. A gente bate aí, mas você sabe, a nossa voz é fraca. As usinas estão chegando, estão vindo e acabando com tudo. Eu não sei até quando eu vou aguentar. Tenho medo de cair no desespero. Ao mesmo tempo que você tem uma ideia de resistência, o medo, o temor, também comparece como
um componente a mais. E acho que, de novo, a literatura nos ajuda, porque a esfera do sofrimento, da dor, ainda tem sido pouco explorada por nós na academia, mas a literatura, com livros como Voz de Chernobyl ou Meia Noite de Bhopal, tem tentado capturar como que esses projetos de desenvolvimento acarretam também sofrimento, e não só no momento em que ocasionam desastres, como o caso de Mariana, Chernobyl, o próprio Bhopal, mas como esse sofrimento é um sofrimento que se instaura e se inscreve nas veias e na alma desses sujeitos que sofrem essa imposição de um modelo. A outra trecho que eu separei é de uma entrevista de uma liderança indígena Apiuns, em Santarém, realizada em 2012, num contexto de expansão minerária levado a cabo pela Alcoa, em Juruti, e ao mesmo tempo pressionados pela expansão do agronegócio sujicultor. E ele dizia o seguinte: nós queremos continuar aqui, isso aqui é nosso, esse território é nosso. A gente não caiu aqui de paraquedas, a gente não foi enviado para cá, a gente nasceu, se criou e queremos morrer dentro do que é nosso. Eu quero na nossa luta conquistar uma maneira do nosso povo viver, porque sobreviver nós já sobrevivemos. A gente discute sempre com os colegas, com os parentes, que a gente não é contra o desenvolvimento da Amazônia, mas nós queremos participar desse desenvolvimento. Nós queremos que esse desenvolvimento não seja construído dentro de um gabinete, seja simplesmente jogado para cima da gente. Não. Senta com a gente não é esse contra. Existem tantas formas de se desenvolver a Amazônia sem ferir os direitos de quem mora e vive aqui dentro. Então, ele aciona essa diferença cultural também para promover uma crítica a essa leitura unidimensional do desenvolvimento. Nessa mesma linha de apresentar o desenvolvimento como redenção e, ao mesmo tempo, não inclusivo das demandas dessas populações, tem uma outra citação aqui, extraída de um trabalho de campo também realizado anterior, por favor. Essa é de um pronunciamento de uma liderança atingida pela barragem de Irapé, construída no Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais, no ano de 2002, e ele dizia o seguinte: é lamentável quando se trata aqui o Vale de Jequitinhonha como o lugar dos miseráveis. É importante saber que lá estão as grandes reflorestadoras que expulsaram o povo para umas pequenas glebas de terra dentro das grotas. E agora se constrói essa hidrelétrica que encobre as terras aonde o povo trabalha e de lá tira sustento para a família. Isso tudo sem nenhuma proposta, porque se houvesse uma proposta digna, nós não estaríamos aqui reivindicando o quê? O Vale de Jequitinhonha não é um lugar de famílias miseráveis, mas de famílias excluídas dos processos dos investimentos públicos voltados de fato para a região. Nós, trabalhadores rurais, ficamos excluídos do processo. Não temos ainda conhecimento sobre o destino dessa energia e para quem é esse desenvolvimento. Aqui é quase que a realidade imitando a ficção imitando a realidade, que parece muito aquilo que a gente vê lá no filme Narradores de Javé. Então, acho que a Eliane Café foi muito feliz também de captar essas resistências que ocorrem na Barranca do Rio. E uma outra dimensão que também tem aparecido nesses trabalhos de campo é a ideia de uma construção política da identidade, de uma etnização, também uma ambientalização das lutas. E eu me recordo de um trecho de um documento do Banco Mundial, que diz mais ou menos assim, que a etnicidade pode produzir capital, mas se politizada pode destruir capital. Então, como que essas comunidades também vão acionando identidades e direitos diferenciais para também fazer e garantir a sua luta, e como que essas identidades, ao serem mobilizadas, também causam estranhamento e reações por parte dessa maquinaria do desenvolvimento. Muitas vezes questionando o direito desses sujeitos se afirmarem para si mesmos aquilo que são, e muitas vezes também demandando dos antropólogos dizerem o que de fato eles são. Então, eu não necessariamente dependia de ter um título de minha terra ou dizer que eu era indígena até 2, 3 anos atrás, mas agora que uma nova frente de desenvolvimento chega, essa necessidade também se instala, e eu preciso provar para o Estado que eu sou, para que ele me reconheça como tal, para aí sim eu ter direitos de fazer essa luta com condições mais rentáveis de lograr êxito. E aí essa voz que insurge também como uma saída
Tem um trecho de uma entrevista realizada na cabeceira do rio Arapiuns, no Pará, que uma liderança indígena dizia o seguinte: olha, eu não me reconheço indígena, eu sou indígena. Para mim, ser indígena não é estar de cocar na cabeça, estar pintado ou de colar no pescoço. Para mim, ser indígena tem que estar no sangue, tem que estar no coração. Indígena sem terra, sem território, não é indígena, ele não vive, ele morre. Eu quero dizer para as pessoas que nos chamam de índios ressurgidos que nós não somos ressurgidos. Nós somos resistentes por resistir a milhares de anos de massacres. Eu não me considero um índio ressurgido. Eu sou um indígena resistente. Então, como que no discurso vai acionando também uma resposta a essa desqualificação que vem por parte dos empreendedores que tentam dizer que o sujeito não é o que ele diz que é, e se ele é um índio falso. Esse acionamento político é um acionamento interessado, logo ilegítimo. É uma tentativa de desconstruir as formas que vão se reinventando de luta no campo. E aí, uma chave também que tem me auxiliado é pensar numa tríade entre identidade, território e preservação ambiental, e esse acionamento que pressionam também o Estado a garantir a permanência na terra, ou essa junção dessa tríade, ou de garantir a permanência na terra, ou, por outro lado, de reivindicar a volta ao lugar do lugar onde havia sido expulso. E aqui eu tenho usado uma ideia do Yudsi, e de certa forma também um pouco adaptada ao contexto de lutas territoriais, de que a cultura como um recurso, mas também um recurso à cultura como forma de manutenção e permanência na terra e no território. E também como que esse acionamento identitário faz que nós tenhamos a possibilidade de transitar de lutas que eram unicamente mobilizadas com o sentido de garantir terra, aí pensada como terra de trabalho, que em última instância podem de novo ser reinseridas no circuito de acumulação no mercado de terras, de lutas territoriais. Então, um processo de territorialização da própria luta por terra, onde que esses sujeitos, ao verem os seus direitos, as possibilidades de manutenção não garantidas pelos mecanismos ou da reforma agrária, do assentamento, passam a acionar outras estratégias de mobilização para fazer frente a essas dinâmicas expropriatórias que atingem essas populações. E um outro marcador que tem também me ajudado é a ideia de que esse desenvolvimento se concebe também numa ideia muito provinciana, de que há um desenvolvimento, quase que pensando no sentido burdesiano, de uma doxa, e o que um particular que se estabelece como universal e como caminho único para que todos nós o trilhemos. Então, a ideia de se provincializar esse desenvolvimento, pensando na trilha do Chakrabarti, de que esse desenvolvimento ele também precisa ser disputado no campo epistêmico, e esses discursos que aqui nós estamos tirando, claro que isso aí foi um trabalho de peneira, esse discurso ele se repete em muitas outras entrevistas, de como que há aí também uma pista, preciso ainda investigar isso de maneira mais incisiva, há também uma disputa epistêmica de dizer o que é o desenvolvimento, de o que você trata como desenvolvimento, o que você trata como riqueza, o que você trata como valores que não cabem nos meus valores. E de pensar também quais as diferenças que valem no jogo das diferenças. Porque, em última instância, também o Estado tem o poder de definir quais são as diferenças culturais, étnicas, raciais, que valem no jogo da diferença. Então, essa disputa, e cada vez mais a gente avança no que o Charles Hale tem chamado de um multiculturalismo neoliberal, de como que esse multiculturalismo neoliberal tem aceitado incorporar certas diferenças e certas demandas para que, ao mesmo tempo, ele acomode tensões mais estruturais. Então, nesse jogo das diferenças, tentar entender quais as diferenças valem também é uma parte da luta importante. Eu não sei como anda meu tempo. Estou já finalizando. Eu vou finalizar antes de estourar meu tempo, porque assim a gente tem a oportunidade de dialogar mais no debate.
Já encaminhando para o final e pensando esse desafio de apresentar uma nova episteme, uma nova noção de riqueza, desenvolvimento, o que quer que seja que queiramos chamar, tem uma última citação, essa colhida recentemente no trabalho de campo, agora em Alagoas, tentando entender as disputas que lá se fazem entre, às vezes com sobreposição de demandas no mesmo território, entre quilombolas, indígenas e acampados, quase que com dividir para governar, diz que vocês todos disputem no mesmo espaço para que eu possa reinar com mais facilidade. E uma senhora acampada, um acampamento chama Fazenda Sede, acampada já há mais de 12 anos, e tem percebido também nesses acampamentos como que há um movimento pendular. Alagoas tem uma peculiaridade que há uma expulsão muito recente do campo para a cidade, que se concretiza no final dos 80, início dos 90, então tem uma expulsão que é muito recente, quase se vê no retrovisor, e agora começa a ter um movimento daqueles que foram expulsos nos 90 e querem voltar para as terras que ocupavam, em morada nas usinas, muitas delas faliram, e eles viram a possibilidade, se um dia eu fui expulso, agora eu posso voltar, e a possibilidade da volta muitas vezes se dá engajando-se em movimentos de luta por terra. E é curioso que algumas são reticentes, alguns desses entrevistados são reticentes de voltarem para qualquer terra, querem voltar para a terra da usina de onde foram expulsos. Então, ficam assim, escutei muitos relatos no sentido, olha, eu achava que eu nunca poderia voltar para onde eu fui expulso. E eu também achava que sem terra era coisa de vagabundo, mas o dia que eles ocuparam a usina de onde eu tinha sido expulso, eu falei, agora é a minha hora de voltar. Então, o sentido também não é de qualquer terra, de novo é uma terra, quase da terra de onde você enterrou um umbigo. Então, a volta, se a gente quiser pensar nos termos de João Pacheco, é a viagem da volta, mas não só dos indígenas, mas daqueles que em algum momento foram expropriados por esse sistema. E essa senhora me dizia, hoje eu me sinto melhor. Muito bem, é aquela coisa, não é a riqueza, não é o dinheiro. A riqueza é a gente trabalhar, ter saúde, primeiramente, né? Primeiramente Deus, segundo a saúde, né? E ter a força de vontade de trabalhar. E hoje eu digo a você, eu me considero uma mulher rica. Porque a senhora se considera uma pessoa rica, você pode me perguntar isso, certo? Porque eu tenho hoje o que eu não tinha antes. Hoje a gente tem a barriga cheia. Nós tem para a gente, tem para dar, tem para vender, né? E a gente pode dar e não faz falta. Se alguém chegar e levar 1 ou 2 pés de macaxeira, a gente também não faz falta, porque nós temos milhares, né? Então, para mim, é uma grande riqueza, a terra. Então, eu coloco de novo a terra no centro do debate e a disputa para permanência ou reingresso nessa terra, eu acho que ainda há de mobilizar muitos esforços analíticos e também o exercício de uma sociologia do terreno e de proximidade com essas populações que, ao mesmo tempo, oxigena a vontade e a gana de seguir adiante e não nos deprimirmos como hoje de manhã na mesa foi alentado. Então isso serve também como um alento e, quiçá, uma esperança utópica de que vivamos momentos menos tenebrosos. Muito obrigado e no debate a gente tem oportunidades de